irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Desculpe o atraso, alguns acertos técnicos aqui, a gente precisa fazer alguns ajustes aqui de computadores que conectassem aqui com a televisão, né, para projetar na letra aqui para as crianças e as meninas cantarem. Teve esse contratempo. Nós vamos orar hoje o nosso culto de Natal, embora seja pós-Natal, porque para nós não importa exatamente o dia, mas sim a celebração, a comemoração, até porque nós sabemos que dia 25 de dezembro é uma data simbólica. Jesus, segundo realmente consta, não nasceu exatamente no dia 25 de dezembro, mas essa data foi colocada como a celebração do nascimento de Messias, e nós assim então celebramos. Vamos orar e agradecer ao Senhor para que Ele nos abençoe aqui nesta noite e tudo seja realmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia, Deus, estendidas sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela proteção do Senhor, Deus, pelo direcionamento e pelo Espírito Santo que nos dá através, ó Pai, da tua palavra. E nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite para celebrar, Deus, celebrar a fidelidade do Senhor, Deus, em cumprir com a tua promessa. Nós celebramos o nascimento, ó Pai, de Jesus Cristo, embora, Deus, Ele nunca tenhamos falado para fazermos isso, mas sempre fez menção de lembrarmos do seu sacrifício. Nós celebramos esse dia, Pai, aproveitando a oportunidade de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra e de proclamar a Deus a fidelidade do Senhor, Deus, para com o seu povo e realmente cumprir com aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor nos abençoe, nos direcione e pelo Espírito Santo, ó Pai, tenha a liberdade de agir e atuar, ó Pai, em nosso meio, em nossas vidas, tratando, ó Deus, com os nossos corações, através dos louvores, dos cânticos e principalmente, ó Pai, através da tua palavra, Deus, ela venha de encontro ao nosso coração. Te agradecemos por isso, somos gratos ao Senhor, te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Eu já compartilhei Isaías, é um livro interessante porque, assim como a Bíblia tem 66 livros, o profeta Isaías também tem 66 capítulos. Assim como a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, nós podemos dizer que o profeta Isaías também tem essa divisão entre o antes e o depois, com a chegada do Messias. E durante esse mês de dezembro, nós viemos compartilhando mensagens, falando justamente sobre esse tema, sobre essa época, esse período, falando justamente sobre a fidelidade de Deus em cumprir com a sua palavra. E esse texto que nós vamos ler aqui do profeta Isaías, ele é interessante porque ele faz um paralelismo com o livro de Apocalipse, que é inclusive o texto que nós vamos também trabalhar nessa noite na mensagem. Isaías ele fala justamente sobre a vinda do Messias, as diversas referências, profecias que estão dentro deste livro. Isaías 65, a partir do verso 1 até o versículo 7, e depois eu quero ler a partir do 17 até o final. Diz a palavra: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Ao povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia ao povo rebelde, e anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Mora entre as sepulturas,
e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Ouve o que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de nossos pais, diz o Senhor. Os pais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, porque eu vos livrei totalmente a paga devida às suas obras antigas. E depois, a partir do verso 17, diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá dela nem voz, nem choro, nem de clamor, nem de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, que são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Ó, será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O texto bem rico. A primeira parte fala do povo rebelde, o povo que não se achegou ao Senhor, o povo que se desviou completamente dos caminhos de Deus. Mas a segunda parte fala de uma nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra, onde os remidos reinarão junto com o Cordeiro para sempre. Por isso que eu falo que é interessante o livro do profeta Isaías, porque ele tem uma referência muito clara em relação ao Novo Testamento, e esse texto fala principalmente em relação às profecias do Apocalipse. Nós temos falado aqui justamente sobre essa mensagem do Natal. O tema da mensagem hoje, inclusive, é da manjedoura ao reino eterno. Por isso que há um simbolismo por trás dessa ilustração que existe aqui. Todos nós celebramos o Natal, nos lembrando daquela manjedoura, aonde o bebezinho de Jesus ele foi posto. Mas na verdade ele nasceu com um único propósito. O propósito dele foi ir para a cruz. Esse é o propósito pelo qual ele nasceu, para cumprir com a vontade do Pai, nos trazendo a salvação, nos dando o perdão. E assim todo aquele que passa a crer nesse Senhor, nesse Salvador, nesse Messias, tem então o privilégio de se tornar um filho, uma filha de Deus, e ser então herdeiro de novos céus e nova terra. Vamos louvar o Senhor por isso.
jovem recebeu uma jovem, recebeu a visita de um anjo que anunciou: salve graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ele disse que ela ficaria grávida do Messias, o Salvador. Diante desse acontecimento extraordinário, Maria, repleta de gratidão e amor, eleva sua voz em um cântico de esperança e reconhecimento. Ela reconhece em Deus, seu Salvador, aquele que a escolheu para manifestar seu amor e cumprir suas promessas. No silêncio daquele momento sagrado, ela declara: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria percebe que o bebê que carregava no ventre é a realização do plano divino, o Messias prometido, aquele que viria para libertar os oprimidos, curar os feridos e trazer a esperança ao mundo.
Os animais chegaram à estelaria, carregados de esperança e fé. Não havia lugar para eles na hospedagem, mas Deus, na sua infinita sabedoria, preparou um espaço que ninguém poderia imaginar. Um local humilde, mas cheio de amor para acolher o Salvador. Ali, entre o feno dos animais, Maria dá a luz ao Filho de Deus. E achou Maria uma manjedoura, e aí colocou o menino Jesus. O Verbo se fez carne. O Criador do universo se encarnou, chorando seu primeiro choro humano. Um bebê que, apesar de sua pequenez, carrega o peso do mundo, indo ao mundo com o propósito de nos libertar do pecado, oferecendo esperança e salvação à humanidade perdida. De repente, o céu se rasga com raios de luz brilhantes que cortavam a escuridão da noite, como se o próprio céu tivesse se aberto para revelar a glória de Deus.
Esses raios anunciam a chegada do Rei dos Reis, mas sua aparência desafia as expectativas humanas. Ele não reside em palácios ornamentados, nem possui um berço de ouro, pois o próprio Deus escolheu nascer numa humilde escravaria, envolto em panos e repousando numa manjedoura. Assim, a glória de Deus se manifestará na simplicidade de um nascimento, revelando que sua grandeza se revela na vulnerabilidade e no amor de uma criança.
enquanto a cena se desdobra. Anjos aparecem nos céus estrelados, trazendo uma mensagem de alegria e esperança aos pastores que aguardaram o seu segredo. Tremendo diante da majestade celestial, eles ficam impressionados com a glória que brilha sobre eles. Um anjo anuncia com voz poderosa: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma multidão de anjos encheu o céu, louvando a Deus e proclamando a paz na terra, enquanto os pastores, tomados de reverência e alegria, correm para adorar o recém-nascido.
Naquela noite, estrelas brilhavam no céu, e entre elas, uma estrela singular resplandecia com uma intensidade que ultrapassava o brilho comum. Ela anunciava o cumprimento da promessa, a chegada daquilo que veio para transformar o mundo. Em uma pequena vila chamada Belém, a noite se tornava testemunha de um evento divino que cumpriu uma antiga profecia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim, a esperança aguardada é revelada pelas estrelas na forma de um recém-nascido. Deixa sua mão
Enquanto a cena se desenrola numa humilde estalaria, uma jornada de fé e reconhecimento se inicia em lugares distantes. Os magos, guiados por uma estrela brilhante que surge do céu, percorrem longas distâncias carregando presentes preciosos, ouro, incenso e mirra. Eles representam a esperança de todas as nações, reconhecendo que o nascimento do Salvador é um evento que ultrapassa fronteiras e culturas. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, essa noite de esperança se torna eterna, marcando o início de uma nova era de amor e redenção. Passa
Naquela noite feliz, enquanto as estrelas continuavam a brilhar intensamente no céu, os raios de luz cortavam as trevas da ignorância, do medo e do pecado. A esperança que nasceu naquela manjedoura torna-se uma presença viva em cada coração que o reconhece como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é a luz do mundo que veio para dissipar as trevas, trazendo vida, paz e salvação. E assim a história de Natal nos lembra que mesmo na simplicidade, na humildade, o maior glória de Deus se revela. E a esperança eterna se manifesta na pessoa de Jesus, que vive e reina para sempre entre nós. Yeah.
Muito bem, irmãos. Graças a Deus, né? Apesar dos contratempos que a gente teve no início, mas no final dá tudo certo. Como dizia um conhecido meu, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Quero compartilhar rapidamente aqui uma mensagem sobre esse tema da manjedoura. Da manjedoura ao reino eterno. Apocalipse capítulo 21. Penúltimo capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Quero ler apenas os 5 primeiros versos, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Como eu disse, o livro do profeta Isaías tem um paralelismo com o livro de Apocalipse. Irmãos, a Bíblia inteira é uma história que aponta para Jesus e uma promessa que aponta para o futuro. Algo que nos chama para viver como Jesus, viver para a glória de Deus. No Antigo Testamento, Jesus, ele é o prometido. Nos Evangelhos, ele é revelado. No livro de Atos, ele é pregado. Nas cartas do Novo Testamento, ele é explicado. E no livro de Apocalipse, ele é esperado. Histórias, irmãos, como nós vimos durante as mensagens, como a de Abraão e de tantos outros, e também as profecias do Antigo Testamento. Todas essas histórias, todas essas profecias convergem para um único lugar. Aliás, convergem para uma única pessoa, a pessoa de Jesus. Aquele que a Bíblia chama do grande sumo sacerdote. Aquele que a Bíblia diz que é a palavra viva, que é o Rei eterno. João Batista, quando ele começou o seu ministério, ele começou anunciando que o reino dos céus está próximo. E Jesus, ele veio. E muitos na época esperavam, na verdade, uma revolução política. Muitos esperavam um Messias guerreiro, um Messias que fosse reinar fisicamente, levando Israel de novo à glória que eles tinham no Antigo Testamento. Porém, eles não entendiam que o reino de Cristo, ele é espiritual, ele é eterno. Ele não é deste mundo, como o próprio Jesus disse. Então, desde aquele bebezinho na manjedoura, até a sua morte e também a sua ressurreição, Jesus, ele começou então a reunir um povo de todas as nações. Esse reino, ele se realiza em 3 tempos. Ele já veio nas obras de Jesus, que curou cegos, coxos, ressuscitou mortos, revelando e mostrando o poder do Criador.
Esse reino, ele está vindo através do Espírito Santo, que desperta os corações pela pregação do Evangelho, aonde discípulos são feitos de todas as nações. E esse reino, ele virá plenamente na segunda vinda, quando Deus então fará novas todas as coisas. E como diz a palavra, o reino do mundo se tornará o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, irmãos, quando você vê notícias ruins, lembre-se de uma coisa: nada disso ficará para sempre. O mal, ele vai ser extirpado. Aquilo que é bom permanecerá. Então não se conforme com o melhor deste mundo, porque o melhor deste mundo ainda não se compara com a glória que está preparada para aqueles que creem em Jesus. E não se desespere também com o pior deste mundo, porque o reinado glorioso de Jesus vai acabar com tudo isso. O Natal, ele celebra não só o Rei que veio para nos salvar do pecado, mas para dar a vida eterna no seu reino perfeito. Como o livro de Apocalipse diz: eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, a Bíblia nos revela um Deus que nos criou para termos e vivermos num relacionamento com Ele. Isso pode ser visto lá no Éden, quando a palavra diz que na viração do dia o Senhor passeava pelo jardim. Ele tinha um relacionamento de intimidade com a sua criação. Isso pode ser visto no tabernáculo. O tabernáculo simbolizava exatamente a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Nós podemos ver isso no templo. A construção do templo, substituindo o tabernáculo, também trazia essa representação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Mas nós vemos isso principalmente em Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos isso hoje através do Espírito Santo, o Espírito que habita no coração de todo aquele que crê. Porque, como diz o profeta Isaías, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, o Deus que se faz presente. Nas mensagens deste Natal, nós viemos traçando um fio através da Bíblia, até o nascimento de Jesus. E agora o questionamento é: como termina ou como continua essa história? Como vai ser quando Deus morar plenamente com o seu povo? Agostinho, um teólogo, um clássico livro que ele escreveu chamado Cidade de Deus, ele resume tudo em duas cidades rivais: a cidade do homem, que ama a si mesmo acima de Deus, e a cidade de Deus, onde ele é amado acima de tudo. A primeira cidade, a cidade do homem, ela vai perecer. Mas a segunda cidade, que é a cidade de Deus, ela permanecerá, porque ele reinará para sempre. Deus, ele fará um mundo novo, um mundo perfeito,
aonde habita a justiça, aonde não haverá o pecado, não haverá o mal, não haverá injustiça. Por isso que os capítulos 21 e 22 do livro de Apocalipse, depois eu recomendo que você leia esses capítulos, se não todo o livro, mas pelo menos esses dois, porque esses dois capítulos nos mostram um paraíso restaurado. Um lugar que, como diz aqui, é um lugar sem choro, é um lugar sem dor, é um lugar sem morte, aonde está ali a árvore da vida, mas não existe mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas a árvore da vida. Deus resgata a sua criação, irmãos, tornando-a gloriosa, com a nova terra e novos céus, cheios do seu conhecimento. Como diz o profeta, a terra será abundante e plena do conhecimento de Deus. E nessa nova Jerusalém, a habitação de Deus é com o homem. Nós não precisaremos mais de um local como esse. Nós não precisaremos mais de um lugar especial ou lugares especiais. Porque Deus estará para sempre com o seu povo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. O que, aliás, quando a palavra de Deus diz no Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra utilizada ali é tabernaculou. Ele fez morada entre nós. Essa é a palavra. Deus fazendo morada com o seu povo. Nós já experimentamos essa presença em Jesus através do Espírito Santo. Mas aqui, irmãos, nesse novo céu e nessa nova terra, essa presença não terá limites. Essa presença, ela não terá distância. O Novo Testamento, ele acaba como o Antigo Testamento. Ele acaba com uma expectativa. Porque quando você lê o livro do profeta Malaquias, depois de Malaquias, passam-se os chamados 400 anos de silêncio, 400 anos de expectativa, 400 anos de espera, que acabou com a chegada de Jesus. O Novo Testamento nos deixa também esse período de expectativa. Só que essa expectativa não é só no Natal, mas é Cristo na glória. Por isso, irmãos, que nós devemos sempre olhar adiante. Nós devemos sempre estar prontos para o retorno de Jesus. Nós devemos sempre levar outros a amar a Jesus, o Deus que veio naquela manjedoura, mas que um dia ele voltará para reinar de uma vez e para sempre. E essa esperança, ela não é uma fantasia, não é apenas fruto da nossa imaginação. Essa esperança, ela é real, ela é verdadeira. Porque essa esperança, irmãos, ela muda a maneira como nós vivemos a nossa vida hoje. Eu quero deixar aqui pelo menos 3 aplicações práticas para que a sua fé ela seja real e impactante. Porque enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos a vinda do rei, não mais na forma de um bebezinho, mas como um rei,
sentado no seu trono. Você deve viver como um cidadão do reino dos céus. Porque se você foi salvo, se você se tornou um filho, se você se tornou uma filha de Deus, você não faz mais parte deste mundo, embora você ainda viva nele. Você não é daqui. A palavra diz que a nossa pátria está nos céus. Nós vemos hoje no meio político uma grande disputa e uma briga. Mas brigamos pelo quê? Por coisas que perecem, por coisas que não permanecem. Quando nossos olhos deveriam estar voltados para aquilo que é eterno. Aquilo que vai ficar para sempre. Então nós devemos viver como cidadãos do reino de Deus, porque nós já fazemos parte do reino, apesar de ainda não estarmos completamente nele. Na correria do dia a dia, você deve se perguntar: o meu trabalho, as minhas palavras, as minhas escolhas, elas refletem que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, que eu faço parte do reino de Deus? Como você está vivendo a sua vida? Será que a sua vida, ela é um reflexo do reino de Deus? Nós devemos compartilhar, irmãos, essa mensagem, compartilhar este evangelho, porque um simples convite pode levar alguém a encontrar a luz de Cristo. Então devemos aproveitar cada oportunidade para tornar Deus conhecido e levar as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus e cidadãos do reino de Deus, porque essa foi a missão que Ele nos deixou. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ser um cidadão do reino de Deus. Como você está vivendo a sua vida? Será que os seus olhos estão presos nessa terra? Porque se você está vivendo com os seus olhos presos neste mundo, você vai colher algumas coisas, como ansiedade, preocupação, tristeza, depressão, angústia. É isso o que nós colhemos quando nós temos os nossos olhos voltados apenas para as coisas deste mundo. Mas quando nós temos os nossos olhos voltados para o eterno, para aquilo que permanece, a alegria, ela não vai depender da circunstância, ela não vai depender do momento. A ansiedade, ela não vai tomar conta do seu coração, porque você sabe quem é que está no controle da sua vida. Você precisa cultivar a pureza de ser uma nova criatura. A palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então você foi chamado, você foi escolhido para se tornar um filho, para se tornar uma filha de Deus pela fé em Cristo Jesus, para você viver uma vida nova com a nova vida que Ele te deu. Você consegue entender isso? Viver uma vida nova com a nova vida que Ele nos deu? Porque a fé em Cristo, ela não é mera reforma moral, mas ela é uma nova criação, semelhante à criação original no livro de Gênesis. E essa nova criatura reflete a ressurreição de Cristo. Porque nele nós recebemos uma nova identidade como um filho de Deus.
Então, novamente, eu digo para você, viva como se você já estivesse no paraíso restaurado, rejeitando o pecado. Que a oração do Pai Nosso, ela seja verdadeira na sua vida, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então perdoe a quem tiver de perdoar. Cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não se deixe levar pelos prazeres deste mundo. Invista, irmãos, em relacionamentos que honrem a Deus. E prepare-se para esse grande dia. O dia em que nós estaremos diante de Deus, olhando para Cristo. Aonde nós celebraremos uma grande ceia, que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro. E alegre-se na esperança verdadeira, que só pode ser encontrada em Jesus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, acho que está no próximo, pode colocar o próximo. Colossenses 1:27. Isso. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. O que isso significa para você? O que é Cristo em você? Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Jesus, ele habita na vida daquele que crê, daquele que o tem como o seu Senhor e o seu Salvador. Então não espere passivamente pelo retorno de Jesus. Aproveite para servir a quem precisa. Ore pelos perdidos. Ore pela vida daqueles que Deus há de salvar. E quando celebrar o Natal, celebre o Natal proclamando: Ele veio, Ele está vindo e Ele virá. Faça, irmãos, com que a sua paixão por Cristo atraia outras pessoas para ter essa mesma paixão. Porque infelizmente hoje, muitos deixam de crer em Jesus, não é por causa de Jesus, é por nossa causa. Porque nós não estamos espelhando, nós não estamos vivendo essa nova vida que Ele nos deu. Muitas vezes nós mais parecemos com as pessoas do mundo do que parecemos ser filhos e filhas de Deus. A sua paixão por Jesus, ela tem que atrair outros para ter essa mesma paixão, para ter essa mesma fé, essa mesma convicção que você precisa ter no seu coração. Esses dias, entre o Natal e o Ano Novo, revela um anseio profundo da nossa alma. Porque toda virada de ano, existe um certo misticismo e espiritualismo envolvido,
onde as pessoas acham que uma simples mudança de data, uma simples virada de ano, vai transformar a vida dela. Quantas pessoas não fazem promessas? Quantas pessoas não têm as suas simpatias? Seja elas quais forem. Por trás de tudo isso, existe um anseio na alma da pessoa. O anseio de que aquele ano, então, esse novo ano, seja diferente. A alegria do dia 25 de dezembro, da mesma forma que aparece, some rápido. E aí o que sobra são apenas as fitas, os embrulhos, a comida do dia de Natal, que depois fica até para o Ano Novo. Mas fica também uma sensação de vazio. E por quê? Por que essa sensação de vazio? Porque, irmãos, a espera até o Natal, ela é longa. Nós esperamos um ano inteiro para celebrarmos o Natal. Só que a festa, ela é breve. Dura apenas uma noite. E depois do Ano Novo, tudo volta à sua rotina. Até o próximo Natal. Até o próximo Ano Novo. Só que, irmãos, o Natal, ele aponta para algo muito maior. C.S. Lewis, ele dizia o seguinte: a magia mais profunda de antes do tempo. Maria, ela engrandeceu a Deus com o seu cântico chamado Magnificat. Um cântico que revela a grandeza de Deus como Salvador e Redentor do seu povo. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu coração se alegra em Deus, o meu Salvador. Mas, irmãos, sem Cristo, nós continuamos sedentos. Nós continuamos como terra seca. Porque nós fomos criados para ansiar por Ele. É por isso que é por isso que esse Natal consumista, onde leva as pessoas a saírem comprando presentes, distribuindo presentes, isso não sacia essa necessidade. Isso não preenche esse vazio. Agostinho, ele vai dizer o seguinte: o nosso coração está inquieto até descansar em Ti. Mas há uma boa notícia, irmãos. É que Deus transforma corações. Deus, ele ilumina as mentes com o Evangelho. Deus, ele acredita a justiça pela fé. Deus, ele liberta do pecado e troca um coração de pedra por um coração de carne. E aí então nós começamos a amar aquilo que Ele ama. Porque nós temos um coração que passa a ser preenchido pela presença dEle. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O Natal, ele passou. Logo, as luzes vão se apagar. O Ano Novo está chegando. Mas, irmãos, nós não vivemos apenas para ter mais um ano novo. Mas nós vivemos para ter um novo ano. Uma nova vida. Uma vida que deve ser voltada para o Emanuel, o Deus conosco. Porque é Ele quem preenche todos os nossos dias.
Ele é fiel em cumprir com as suas promessas. Então diga para Jesus: enche o meu coração com a tua alegria, mais do que os presentes, mais do que os planos que eu tenho. Se você pedir isso com fé, tenha certeza que Ele fará. Ele preencherá o seu coração. Porque o Messias que foi pré-anunciado, ele veio como Deus havia prometido. Ele se fez homem e habitou, como eu disse, ele tabernaculou entre nós, nos revelando a glória de Deus e mostrando a graça de Deus. Esse Deus que desceu na manjedoura como um bebê. Esse Deus que viveu como homem e que morreu como ser humano, mas que ele ressuscitou. E um dia, irmãos, ele vai voltar como um rei que ele sempre foi. Então que o Natal nos impulsione a viver com os nossos olhos voltados para o eterno, transformando o nosso hoje numa preparação para aquilo que está por vir. Por aqueles que ouviram, viram e entregaram suas vidas a Jesus. Porque ele diz: eis e faço nova todas as coisas. Essa é a promessa, irmãos. Essa é a esperança que nós temos em Jesus. É por isso que Apocalipse, ele vai terminar dizendo o seguinte: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Ele vier, você está preparado para o retorno dEle? Que nós tenhamos o nosso coração voltado para o que é eterno, e não somente para as coisas deste mundo. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela tua bondade e fidelidade. A tua misericórdia, ó Pai, que nos dá, ó Deus, o privilégio de vivermos mais um dia. Obrigado, Pai, pela tua palavra fiel, palavra verdadeira. Obrigado porque o Senhor é fiel em cumprir com aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor disse que enviaria o Salvador. E o Senhor enviou. E há uma nova promessa de que Ele vai voltar. E nós temos essa esperança no nosso coração. E aguardamos esse retorno. Mas até lá, nós continuamos vivendo. Vivendo neste mundo, ó Deus, ao qual nós não pertencemos mais. Mas estamos aqui para proclamar essa mensagem, para anunciar, para dizer a todos: arrependei-vos, pois o reino de Deus já chegou até vós. Creiam em Jesus, entreguem suas vidas a Ele e venham fazer parte deste reino, porque quando Ele voltar, Ele nos levará e viveremos eternamente na presença dEle. O Deus que veio e tabernaculou fará morada eterna entre nós. Nós te bendizemos por isso, ó Deus. Te agradecemos. E se existe alguém que ainda não tem essa certeza
essa convicção no seu coração. Que teu Espírito Santo agora esteja, ó Deus, movendo-se nessa vida. Rompendo, ó Deus, todas as cadeias, quebrando todos os grilhões. Libertando e curando vidas. Salvando pessoas. Levando-as a entender, ó Pai, que só em Cristo é que nós temos uma vida nova, com a nova vida que Ele nos deu. Por isso nós te bendizemos e te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Que nós possamos realmente ter os nossos olhos voltados para aquilo que é eterno. Antes de finalizarmos, nós vamos cantar mais um cântico, mas cante com todo o seu coração. Vamos repetir o Cântico nas Estrelas. Queria chamar as crianças para cantar aqui junto com a gente. Pedir para a igreja se colocar em pé também. E vamos juntos adorar, continuar adorando o nosso Deus. Amém? Sua
Aleluia, irmãos. Tudo Ele é para nós. Irmãos, pode se assentar um pouquinho? Queria chamar o Rafael aqui à frente, compartilhar algumas bênçãos que o Senhor tem realizado e tem feito em nosso meio. Irmãos, queria contar para vocês o que nós participamos juntos como igreja na segunda-feira e antes de segunda-feira também lá na casa do irmão Fábio e Gabriela. E tem sido maravilhoso poder fazer parte disso, porque a revelação da palavra de Deus, meus irmãos, deve nos levar a sermos frutíferos e não infrutuosos. E quando nós crescemos com Cristo, nós percebemos que ao invés de negligência, nós crescemos para ser como Cristo. E nós então começamos nessa transformação a agir como Cristo. E isso é maravilhoso porque Cristo transforma o nosso interior, mas Ele transforma também a nossa maneira de pensar e as obras das nossas mãos. Então as nossas mãos estão ocupadas como servos fiéis ao Senhor. E o ápice desse crescimento com Cristo é o amor. E como nós agimos como Cristo, nós amamos a Ele e amamos também as pessoas. Então foi muito interessante porque Deus tem dado essa experiência a esses irmãos que têm andado juntos, tenho certeza disso. E por isso nós temos convidado vocês cada dia que passa. Não fique de lado. E tem sido interessante porque nessa segunda-feira, que nós, na verdade, desde daquela ocasião, na quinta-feira antes disso, quando nós estivemos ali na casa do irmão Fábio e da irmã Gabriela, que nós temos conversado sobre isso. Não é fácil abrir a nossa casa, isso envolve esforço, envolve paciência, envolve você entender que é Ele quem renova as suas forças, porque depois de uma semana cansativa no trabalho, é só essa alegria de servir ao nosso Deus que realmente nos dá essa força para seguir. Então, eu sei, meus irmãos, que foram distribuídos quase 300 folhetos para crianças. Quase 300 crianças receberam um folheto em suas mãos, contando a verdadeira história do Natal. Isso foi possível porque irmãos que têm caminhado e têm entendido essa fidelidade ao Senhor estavam ali trabalhando. Distribuímos ali no bairro São Gonçalo, aqui perto da igreja no Vale dos Bandeirantes, na Praça Santa Terezinha, em Tremembé, quase 300 folhetos. E eu falo isso porque é uma alegria tremenda nos céus, quando uma criança e um adulto, porque a criança está ali, mas os pais estão acompanhando, e eles ficam impressionados em ver crianças distribuindo a mensagem do Evangelho, a boa nova de Deus para nós. E foi interessante que na segunda-feira, ali naquele residencial Vale dos Bandeirantes, nós estivemos juntos, alguns irmãos atenderam o convite e atenderam um chamado. Porque é isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós não atendemos apenas a uma programação. Nós atendemos ao chamado de Deus. Existe uma diferença muito grande em você estar envolvido apenas em programações na igreja e você estar envolvido com o chamado de Deus. E estava contando para a irmã Neuzinha, foi interessante que nós tínhamos ali R$100 para gastar com a preparação ali da comida. E eu lembro que nós compramos 2,5 kg mais ou menos de salsicha, 4 envelopinhos de molho de tomate, e com isso nós gastamos R$50 e 20 e poucos centavos, alguma coisa assim. Nós compramos copos descartáveis, guardanapos para levar,
pacotinhos para colocar o pãozinho de cachorro quente. Nós gastamos com isso R$30 e alguns centavos. Nós compramos também a questão dos pães. Compramos 50 pães, então partimos na metade. Então viraram 100 lanches, né, para distribuir ali na segunda-feira. Nós gastamos R$20, R$19,90 e pouco, alguma coisa assim. No total, R$100. E é tão maravilhoso ver como Deus usa os recursos que Ele mesmo coloca nas suas mãos, porque os recursos não são nossos. Não é nosso tempo, não é nosso dom, não é nosso talento, mas são aqueles recursos que Deus tem colocado na mão de cada um de vocês. E aquele servo que é fiel, ele não enterra o recurso, mas ele usa o recurso no reino, a serviço do reino de Deus. Meu irmão, nós tivemos ali, conversamos com uma das pessoas que o Mateus tinha um contato dele, passou para a gente contato. Essa pessoa que mora ali no residencial Vale dos Bandeirantes ofereceu ali a sua própria casa para que a gente pudesse ali na frente contar essa história de Natal. Ali um recurso para a gente colar algumas imagens no portão da garagem e tal. Eu falei para ele, nós precisamos de uma mesa. Não, eu arrumo uma mesa para você. E antes de chegar lá, ele falou assim, olha, eu estava de férias e eu peguei a minha moto e eu saí aqui já pelo bairro todo e já avisei todo mundo que vai ter essa programação. E é tão interessante porque nós estávamos saindo lá de Tremembé, vindo para cá, e aí nós encontramos de repente na esquina aqui perto, baixo do posto, a irmã Luciane. Ela estava esperando o pastor pegar ela. O pastor provavelmente estava atrasado, né? Isso aí é... Mas eu lembro que ela falou assim para a gente, meus irmãos, eu estou estourando de dor de cabeça. E provavelmente não era o planejamento, né? O planejamento era chegar finalmente em casa, depois, eu imagino, de um dia de trabalho, né, cansativo, e poder ali tomar um banho, descansar, tomar um remédio. Mas eu sei que o Senhor preparou esse momento e, de repente, o pastor passou aqui pela igreja, pegou algumas coisas que a gente tinha guardado aqui na geladeira, levou até o local, e eu não sei porquê, mas o pastor ficou lá, né? E eu acho isso muito interessante, meus irmãos, porque muitas vezes a gente está muito focado na gente mesmo. E a gente fala assim, mas eu estou tão gripado, mas eu estou com dor de cabeça, mas eu estou resfriado, mas eu tenho que ir no mercado fazer compra, não fiz compra, mas eu tenho que cuidar de um filho que está assim, e a gente perde, e a gente abre mão. Eu tenho que trabalhar. Eu sei que nós temos tantas coisas para fazer. Mas quando a nossa prioridade é o reino de Deus, o próprio Deus se encarrega das nossas necessidades. E eu sei que ali, a irmã Luciane, junto com a Simone, junto com a Maria, eu sei que alguma coisa estava acontecendo que, ao mesmo tempo que a gente estava contando as histórias para aquelas crianças, nós víamos vários outros grupos de pessoas conversando, mulheres ali orando por outras mulheres, conversando com essas mulheres. E eu sei que esse mesmo rapaz que abriu a porta ali das casas, que se chama Moisés, muito legal, ele contou para a gente que um dia antes dessa programação, ou seja, ali domingo, ele tinha tido uma situação muito ruim na família dele. E já estava tudo acertado ali para eles passarem o Natal juntos. Já tinham até sorteado o amigo secreto, ia ser tudo na casa dele. E de repente, tudo foi cancelado. E ele estava numa tristeza tão grande. E depois ele comentou comigo no final, poxa, eu fui ali comprar alguns outros refrigerantes, porque ele falou de repente, falou assim, olha, vamos lá comprar mais uns refrigerantes, que eu estou vendo que tem pouquinho aqui, e a criançada vai querer. Eu falei assim, nossa, se preocupa com isso. Não, eu quero ir, eu quero comprar, mas, meu irmão, qual recurso? Não, mas eu vou colocar o dinheiro para comprar. E ele comentou comigo que, nessa ida para comprar o refrigerante, ele conversou um pouco ali com o pastor, Fernando, e ele falou assim, eu me sinto
mais leve com essa situação que aconteceu na minha família. E a minha esposa estava deitada e não conseguia nem sair da cama. Ela estava lá dentro da casa e ela estava tão desanimada. E eu sei que, meus irmãos, no final da programação, aquela esposa dele estava ali sentada no banquinho, conversando com toda aquela criançada, conversando com todo mundo. E eu sei que é um prazer e um privilégio ser usado no serviço do reino de Deus. Eu sei que não é a dor de cabeça, não é a falta de recursos, e nem muito menos a gente ficar achando que o tempo nosso é nosso. Meus irmãos, foi uma bênção. Eu não sei a quantidade de crianças, mas foram bastante crianças, e elas foram ali ouvir a palavra de Deus, mas no final das contas, aqueles pais, aqueles avós que estavam ali, eu lembro que tinha umas avós ali no meio também, eles ouviram a palavra de Deus. E nós temos falado justamente isso. Às vezes a gente acha que a programação é uma programação para criança, mas é impressionante aquilo que Deus faz. E ali existem adultos, velhos, que são transformados pela palavra de Deus, através da vida daqueles que estão ali. E nós tivemos muitos adultos também. Pessoas doentes, pessoas com situação familiar, pessoas inclusive rejeitadas pela própria família. Foi uma que eu ouvi da boca de um moço que estava lá. Ele teve um relacionamento com uma menina, engravidou a menina, e no final das contas ele estava contando que ele não tinha tanta esperança assim, porque ele tinha sido rejeitado pela família dele. Mas como é bom, meus irmãos, falar do amor de Cristo para essas pessoas. Como é bom a gente, como igreja, poder demonstrar essa característica que é, como nós comentamos aqui, a revelação da palavra de Deus precisa ensinar a cada um de nós que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que está presente naquele discípulo que é completo, que é maduro, que tem crescido com Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos continuar convidando vocês para muitas e outras muitas ocasiões, para que vocês estejam juntos como igreja, em oração, em contribuição, em dedicação, crescimento, que você nunca se esqueça que Jesus morreu no seu lugar, para que você não viva mais para você mesmo, mas que você viva a vida de Cristo, e Ele possa te iluminar. Aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Isso disse Jesus quando Ele declarou: eu sou a luz do mundo. Que nós possamos seguir a Cristo, não apenas de boca, não apenas de boca, não apenas cantar como nós cantamos essa última frase dessa música, mas que nós possamos servir a Deus com todo o nosso ser. E Ele tem cuidado de nós, com certeza. Então Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um começo de ano abençoado e que Deus renove o nosso entendimento cada dia para que a gente possa caminhar com Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rafael. Como é bom ver como Deus tem feito a obra, né, irmãos, em nossas vidas e também em nosso meio. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor esse tempo, que você tenha um feliz ano novo e um novo ano, lembrando que você vai ter esse ano novo e novo ano, tendo a nova vida e vivendo a vida nova que Jesus te deu. Pai, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, ó Deus, por este culto, somos gratos a Ti pela oportunidade e o privilégio que o Senhor aqui nos deu, estarmos reunidos no Teu santo nome, ó Deus, te bendizendo, louvando, ó Pai, e proclamando, ó Deus, a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, ó Pai, pelo Senhor, direcionados pelo Teu Santo Espírito, tendo sabedoria e discernimento diante das decisões
que nós iremos tomar para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a rica consolação e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.